Olá, está começando aqui a Análise Internacional, o programa mais polêmico de política internacional de toda a internet brasileira. Eu queria agradecer muito a sua audiência desde já, pedir para você que está acompanhando a gente curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, manda no WhatsApp, manda no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde quer que você queira. Nós vamos hoje discutir perspectivas para 2024, vai ter discussão sobre Ucrânia, sobre Irã, sobre Estados Unidos. Então, assim, não percam, daqui a pouquinho. Queria avisar também que nós estamos ao vivo em 2 canais aqui, no canal Arte da Guerra do comandante Robinson Farinaso e no canal do DCO. Queria avisar também que nós estamos fazendo no Instagram também, você pode acompanhar por lá, vou pedir para a produção deixar o link no chat se você quiser assistir a transmissão vertical pelo Instagram. Bem, antes de a gente começar, eu queria pedir a sua contribuição, porque se você que já conhece a Análise Internacional sabe que o programa é muito especial, mas ele é feito com a ajuda de todos que estão acompanhando aqui, dos espectadores. Então, assim, se você quiser ajudar, tem 2 formas. Você pode se tornar membro assinante ou do Arte da Guerra ou do DCO. Nós temos aí, esse aqui são os níveis de membro do DCO, você pode conferir os do Arte da Guerra no botão Seja Membro lá. E assim você dá uma renda mensal aí para todos os canais, ajuda a gente a ter uma previsibilidade e a fortalecer aí a imprensa independente. Você também pode mandar um Pix para o Arte da Guerra em robinsonfarinaso@gmail.com, para o DCO em pix@dco.org.br. Eu queria também avisar que nós temos um novo método de contribuição. Você pode mandar um Live Pix, que é um Pix que você manda e ele aparece aqui na tela com uma mensagem sua, tipo um superchat, só que muito mais legal porque você não contribui tanto com o YouTube, contribui mais com nós que estamos fazendo o trabalho aqui. A taxa é substancialmente menor, só 5% comparado com 30%. Então, se você puder ajudar, a gente agradece muito. Bem, vocês estão cansados de ouvir eu passar avisos, eu vou começar aqui abrindo, agradecendo a presença aqui do companheiro Henrique, do companheiro comandante Robinson Farinaso, e, é claro, do companheiro Rui. Eu queria começar, comandante, te perguntando, hoje saiu uma notícia na RT de que um ex-procurador-geral da Ucrânia disse que a Ucrânia já perdeu 500 mil tropas e tem perdido 30 mil por mês. E falou que o governo deveria reconhecer o tamanho das baixas para facilitar o recrutamento. Eu não vejo muito como é que isso daí vai facilitar recrutamento nenhum, mas eu queria ouvir a sua opinião. Boa tarde, João. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, companheiros do PCO. Feliz 2024 para todos aí. Que esse seja um ano de grandes transformações positivas para o Brasil e para o mundo. João, a situação é a seguinte. A Ucrânia já perdeu essa guerra. É uma árvore que está podre. Só falta cair. Não tem mais o que fazer. Tá? Esses números aí que eles apresentaram são números conservadores. A gente já vem falando aqui que o número total de baixas da Ucrânia, baixas quando eu digo, são mortos, feridos, desaparecidos, prisioneiros de guerra, extraviados, desertores, etc., pode chegar a 1 milhão. Pode chegar a 1 milhão. Já há quem defenda esses números aí. Eu vejo a coisa da seguinte forma. O New York Times, Wall Street Journal, todos esses jornais que são porta-voz do Deep State americano estão dizendo a mesma coisa. A Ucrânia já não tem mais chance, é hora de reconhecer que o Putin ganhou. Só que existe uma pedra no caminho, no meio do caminho há uma pedra chamada Volodymyr Zelensky. O Zelensky sabe que se essa guerra acabar agora, o Zelensky e o Netanyahu, eles têm 2 certezas em comum. Se as guerras que eles estão respectivamente conduzindo acabarem agora, no atual momento, o futuro deles é sombrio. Então, o que acontece? Eles estão pensando aí em ver o que dá para fazer para arrumar uma saída honrosa para os Zelensky. É o que dá para fazer, no momento. Mas essa já é uma guerra perdida. Ui, como é que você está vendo essa situação? Agora, pela primeira vez aí, uma figura oficial do governo ucraniano já está falando em 500 mil baixas. O comandante colocou que poderia chegar a 1 milhão. Então, eu concordo com a avaliação do comandante Robinson. E queria destacar o seguinte. O fato de que ele está dando essa declaração é uma
é uma orientação política de determinados setores da própria burguesia ucraniana, do próprio Estado ucraniano, no caso, no sentido de que é preciso parar com isso, de que o barco afundou e não adianta insistir. O único resultado dessa insistência vai ser aumentar o morticínio na Ucrânia, né? Eu acho que esse é um sinal claro de que a operação para tirar os Zelensky já está em marcha. Porque senão uma figura desse porte aí nunca iria declarar, né, que esse número de baixas e tudo mais. Daí a incongruência que você apontou no começo, né, que ele fala para facilitar o recrutamento. Não vai facilitar, vai, pelo contrário, vai liquidaria o recrutamento, né? Esse é apenas um pretexto, que ele quer que o governo reconheça a derrota. Bem, aí eu queria te perguntar, tem uma crise nesse momento nos Estados Unidos em relação ao auxílio da Ucrânia. Os republicanos falaram que eles querem uma prestação de contas do que foi gasto, com o que foi gasto, se realmente chegou o dinheiro lá, porque a situação ucraniana é marcada aí por diversas acusações de corrupção. A imprensa alemã acabou de noticiar que o prefeito de Kiev comprou uma mansão de 6 milhões de dólares na própria Alemanha, em Berlim. Eu queria te perguntar como é que você está vendo essa situação da crise do orçamento aí nos Estados Unidos. Essa denúncia aí mostra uma realidade que já tinha sido apontada antes, né? Uma boa parte desse dinheiro é desviado, mas isso daí não é uma característica ucraniana. Isso aconteceu sempre com a chamada ajuda norte-americana, porque é bem embutido no pacote de armamentos, etc., tem o pacote de corrupção, né? Para você manter o pessoal apoiando coisas que ninguém apoiaria em sã consciência, você é obrigado a corromper, né? As denúncias contra as autoridades políticas ucranianas e tudo mais, de desviar até uma parte das armas, né, que vão aparecer no mercado negro. É muito grande. Comandante, como é que você vê esse problema da corrupção ucraniana? É o que o Rui falou, ô João. Ela não fica só lá, ela resvala para os Estados Unidos também. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo. Nas eleições do ano retrasado, aquelas eleições de meio de mandato aí que eles fazem para a Câmara e para o Senado, todo mundo achava que ia ter uma onda vermelha, que os republicanos iam levar. E não foi bem assim. O Partido Democrata fez muitas cadeiras. Por quê? Porque tinha muito dinheiro. Por que tinha muito dinheiro? Muito provavelmente uma boa parte dessa ajuda ucraniana é porque o pessoal não sabe de uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa interessante aqui para a nossa audiência. Quando os Estados Unidos dão uma ajuda para um país, uma boa parte desse dinheiro, a maior parte desse dinheiro não chega naquele país. Fica nos Estados Unidos, na forma de, por exemplo, você vai mandar consultores para a Ucrânia, o salário é pago nos Estados Unidos, esse dinheiro fica lá. O pessoal acha que o dinheiro sai todo, ele não sai todo, só uma parte dele que sai efetivamente. A indústria de defesa dos Estados Unidos ganhou bilhões com essa guerra. Washington é uma cidade de 6 mil lobistas. A maior parte desses lobistas serve a dois setores da economia americana, ou a agricultura, né? Ou a indústria de defesa. Então, o pessoal fez a festa. E esse dinheiro ele volta, porque a indústria de defesa ela ganha contratos bilionários, mas ela precisa continuar pagando os seus deputados aí, né, para que o pessoal apoie esses projetos. Uma vez, eu tive uma curiosidade muito grande de saber por que tinha tantos militares no Congresso americano, tanto no Senado quanto na Câmara, né? E eu fui ver que uma boa parte desses militares era financiado para a indústria de defesa. Então, na verdade, aquela coisa que o Eisenhower falava no final de mandato, do complexo industrial de defesa americano, eles realmente se apossaram do Estado, né? A corrupção do Pentágono, gente, é maior do que a gente pensa. Na minha opinião, na minha visão, a minha análise, é a coisa mais corrupta que existe no mundo.
é o Pentágono dos Estados Unidos. Isso não sou só eu que estou falando, tem reportagem da 60 Minutes aí, tem um vídeo de 13 minutos da 60 Minutes que bombou, tá? Bombou. Eles falavam lá que o Pentágono comprava mangotes, que no mercado você paga $400, o Pentágono pagava 10 mil. Isso está na 60 Minutes. Então, tudo isso é uma máquina que se retroalimenta, né? E a disputa que está havendo entre republicanos e democratas não é uma disputa para ver o bem dos Estados Unidos, é para ver quem é que vai ficar com essa fatia da corrupção, porque o pessoal acha que a corrupção da defesa americana é coisa exclusiva do Partido Democrata. Não é, é suprapartidária. Todo mundo mama nessa teta. Comandante, na Ucrânia também, esse mesmo procurador que eu citei aqui, ele disse que o recrutamento não poderia ser só de trabalhadores e camponeses, mas que todos deveriam participar do recrutamento militar, indicando aí provavelmente que uma parte da classe média e das classes mais altas teriam que entrar no recrutamento também. Você considera, qual que é a sua visão sobre esse problema do recrutamento seletivo na Ucrânia? Ô João, vai ser recrutado na Ucrânia quem não tiver dinheiro para subornar uma autoridade e comprar o white paper. White paper, para quem não sabe, é uma licença que você compra na Ucrânia aí, né? É que ela diz que você tem um problema qualquer aí, um problema de saúde qualquer que te isenta do serviço militar. Qual é o problema desse white paper? O Zelensky, ele trocou, tem um tempo que ele trocou os recrutadores, né? Você precisa comprar de novo, você tem que corromper o novo recrutador. Não tem mais de onde tirar gente. A Ucrânia tem, acho que, uns 7 milhões de refugiados, né? A Ucrânia é um país que ela diminuiu a população. Ela veio, acho que, de 50 milhões de cidadãos na ex-União Soviética. Hoje ela deve ter 36, 44, uma boa parte, mais de 20% dessas pessoas estão fora do país, a maioria, inclusive, na Rússia. Então, eu acho o seguinte, não tem de onde tirar a gente. Eles já falam em mandar a polícia para lá. A BBC, então não é, você não pode dizer, não, é mídia alternativa. Não, não é uma mídia do sistema. A BBC fez uma reportagem sobre as prisões da polícia de fronteira da Ucrânia, né? Principalmente da fronteira com Romênia, etc. E toda semana eles recolhem corpos naqueles rios ali, gente que tenta fugir a nado para a Romênia. A situação é catastrófica, não tem da onde tirar, não tem mais da onde tirar a gente. E outra, pessoal, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui: construção de poder militar não é simplesmente, né, uma questão de massa humana, de você povoar o campo de batalha. Não é nenhuma guerra foi ganha dessa forma. É uma construção muito mais múltipla. Você precisa ter gente treinada. A Ucrânia perdeu a elite do exército dela. Uma coisa o Putin já atingiu até agora, a desnazificação do exército ucraniano, porque morreram tantos nazistas desses 23 meses de guerra aí, que a desnazificação está praticamente completa. A elite do exército ucraniano, a maior parte dos tenentes, dos majores, dos coronéis, já morreu. Morreu em Bakhmut, morreu em Mariupol, morreu em Rabotino. Então, eu coloco as coisas da seguinte forma: não tem solução para a equação militar ucraniana. Mesmo que eles consigam fazer esse recrutamento, o que eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas se a sociedade ucraniana vai comportar esse banho de sangue. Mesmo que eles consigam fazer, na minha opinião, é inviável o prosseguimento de uma campanha militar assim, em termos de sucesso. Rui, saiu uma notícia aqui, eu queria te perguntar sobre esse problema do recrutamento dividido em classes sociais aí, e uma segunda questão que é um balanço feito por um coronel francês de que a Ucrânia teria 1 mês de munição. E que se não sair ajuda em 1 mês, a situação pode ficar... O problema do recrutamento é o seguinte: em geral, quem vai morrer nos campos de batalha são os trabalhadores, né? É o proletariado do país. E os camponeses, nos países que têm os camponeses mais pobres, né? Então isso aí não é novidade, mas nesse caso aqui é muito marcante, porque o nível da mobilização é muito grande. Então seria natural que uma parte expressiva, né, da classe média e até de um que outro setor da burguesia estivesse no campo de batalha, dado o fervor patriótico apregoado, né, para essa guerra. O fato de que eles não estejam mostra que não é uma guerra verdadeiramente patriótica.
É uma operação de uma quadrilha de aproveitadores, né? Estão usando o país para se enriquecer porque estão servindo os interesses do imperialismo. Bom, com relação à notícia do general, do coronel francês, eu acho que isso aí meio que coloca o problema assim, nós estamos na reta final da coisa, né? Os russos estão discutindo como é que vai ser o desenlace. Ninguém sabe ainda porque o governo russo e a defesa russa não publicaram nenhuma opinião. Acho que eles estão estudando o problema do que é que eles querem fazer, né? Se eles vão ocupar algumas cidades fundamentais, se eles vão ocupar Odessa, por exemplo, que é um objetivo, né, russo. Agora nós temos que esperar para ver como é que vai, em que forma vai aparecer esse negócio. Com certeza, os russos agora vão exigir um preço altíssimo, né, para colocar o fim na guerra, porque o inimigo está de joelhos, de fato. Um mês não é nada. Comandante, você acha que essa estimativa é correta? É capaz da Ucrânia ter só um mês de munição? Talvez até menos. A gente não sabe. Porque também não é só o problema da munição, né, João? Você quer ver uma coisa? Eu vou contar um negócio que é pouco falado, né, e é pouco analisado, né? A Ucrânia, ela tinha uma cadeia de evacuação de feridos horrorosa. Talvez tenha sido uma das piores de todas as guerras, a cadeia de evacuação de feridos dela. E uma cadeia dessa de evacuação, que é uma coisa complicadíssima, extremamente complexa. Não basta só você ter o profissional da medicina ali no local, que já é um profissional difícil você formar. Você precisa ter toda uma gama de suprimentos, plasma, a morfina, uma série de outras ataduras, uma série de outras coisas aí. Essa cadeia, que já era uma porcaria, para dizer o mínimo, né? Imagina como é que ela está hoje. Porque é extremamente necessário. Esse tratamento, o tratamento da Golden Hour, né, quando você pega o cara, estabiliza ele, e o americano ele é campeão disso, os Estados Unidos são campeões. É o melhor sistema de tratamento de ferido do campo de batalha do mundo, é dos Estados Unidos. Eles não conseguiram repassar isso para os ucranianos. Quando você pega o sujeito, estabiliza ele no campo de batalha, no posto de socorro de feridos, etc., e envia ele para a retaguarda, a taxa de sobrevivência aumenta muito. A capacidade de você recompor um exército, ela fica presente nisso aí. A Ucrânia não tem isso. E eu acho que com essas condições materiais, né, essa coisa vai piorar bastante. Eu acho que não é, João, pura e simplesmente um problema apenas de munição, né? Um problema geral. O quadro geral do exército ucraniano é pavoroso. Olha, sinceramente, eu nunca vi uma guerra tão estúpida na minha vida. Eu nunca vi. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, meu amigo, mas eles deveriam fazer o quê? Eu falei, deveriam ter começado. Não estavam prontos para isso daí, não tinham condições de se defender. A Rússia é um colosso militar, pessoal. Tem dois países hoje que você tem que respeitar a capacidade militar, uma é a Rússia e outra é o Irã. A gente tem que respeitar esse país, é um problema muito sério. É uma questão militar extremamente complexa de dois países que têm uma tradição centenária em fazer guerras e uma capacidade de inovação militar muito grande. É muito triste o que está acontecendo com a Ucrânia, viu, João? Perfeito. Eu queria aproveitar que nós estamos falando muito de guerras e encostamos no caso dos Estados Unidos. Queria perguntar para o comandante, o que aconteceu com o chefe do Pentágono essa semana aqui? O homem parece que... o homem parece que passou aí por um momento, um David Blaine, assim, um truque de mágica, ele desapareceu, apenas para ser tirado da cartola 4 dias depois. Mas aí que tá, João, a gente tem nessa história toda... Bom, deixa eu contextualizar quem é o general Lloyd Austin III, né? O Austin, ele é um general de 4 estrelas do Exército dos Estados Unidos,
fez uma carreira muito boa e muito ligado ao Partido Democrata. Quando ele se aposentou, tem uma história esquisita aí, né? Ele era CENTCOM, comandante do Comando Central dos Estados Unidos, que é um comando crítico, extremamente crítico, pega o Oriente Médio, e o Congresso estava fazendo uma mini CPI aí do dinheiro que fugiu, né? E que teria ido parar na mão da Al-Qaeda e do Daesh. E esse escândalo iria bater, né, na porta do senhor Barack Obama. Quem safou o Obama no Congresso foi o Lloyd Austin. Bom, qual o prêmio dele? Quando ele saiu ele deu baixa do exército, foi para a reserva, ele foi ser CEO da Raytheon, que é um dos maiores fabricantes de armas dos Estados Unidos. Aí olha só, olha como é que é, o pessoal fala que os Estados Unidos não é corrupto. O cara deixa de ser CEO da Raytheon para ser secretário da Defesa, que é quem compra da Raytheon. Ele saiu da Raytheon com um bônus de 3 milhões de dólares e foi ser secretário dele. Não teve quarentena, não teve nada. Quer dizer, se isso aí não é corrupção, não sei o que é. E agora teve esse caso, ele sumiu no fim de ano aí, diz que o Biden não ficou sabendo, a cúpula não sabia, a vice dele não sabia. É uma história mal contada, extremamente mal contada, a imprensa está descendo o cajado, o Biden já falou que não tem problema, que vai segurar ele, etc. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, né? Há 50 anos atrás nós tivemos uma coisa parecida. O Henry Kissinger foi fazer uma visita no Paquistão. E uma vez em Islamabad ele alegou que estava passando mal, ficou 2 dias sumido. Depois se soube que nesses 2 dias ele estava na China, negociando com o Zhou Enlai. Então pode ser uma inferência, não estou afirmando nada, que o Lloyd Austin tenha usado esses dias aí para algum tipo de negociação, de serviço, etc. A gente não sabe disso. O fato é que é uma história muito mal contada. Um homem dessa responsabilidade é o número 3 da política americana. Você tem o presidente, o vice não apita nada, não conto nessa história. Você tem o presidente, o secretário de Estado e dali o secretário da Defesa. É o 03, né, da República. Quando uma pessoa dessa daí sai, né, desaparece do cenário e não avisa ninguém, tem algo errado com alguém aí. Temos perguntas? Eu ia perguntar para o Rui sobre esse caso. Pode perguntar. Não só agradecer o Leandro Alves pelo superchat e o Cabra pelo dia que virou membro, mas pode... Eu não teria muito a dizer sobre o caso, né? Essas coisas estranhas que começam a acontecer aí, elas são sintomas de um mau funcionamento geral, né? A gente teria que ver em algum momento capaz que apareça aí o verdadeiro motivo do desaparecimento desse cidadão. Mas, independentemente de qual seja esse motivo, que a gente não sabe, é um sintoma meio, né, de doença do governo Biden, do regime político norte-americano e tal. Vai acontecer isso. Eu acho que vão acontecer muitas coisas, né? Vai ser um ano, Rui, que vai ter que trabalhar muito pelas eleições. Né? Tranquilamente. Você vê essa crise aí do Epstein, que possivelmente tenha sido montada para atacar o Trump, vai levantar a tampa do esgoto aí de várias outras pessoas, né? Vai levantar? Não, já levantou, né? Já está levantando. Eu queria perguntar justamente sobre isso. Vai ter eleição esse ano. E o Biden, que começou essa guerra na Ucrânia, os ucranianos estão perdendo já, e agora teve também essa crise aí com, acho que é da ilha de Little St. John, né, que era, acho que é esse, do Epstein. E, embora tentaram colocar o Trump na jogada, muita gente fala que fica claro no depoimento que ele nunca esteve na ilha. Mas, pelo contrário, aparentemente, vários políticos ligados ao Partido Democrata estiveram na ilha. Como é que vai... Qual que é o cenário que está se pintando aí para os democratas e para os americanos nas eleições? Isso aí... Essa eleição norte-americana só pode se resolver por meio de uma crise. Quer dizer, a vitória do Trump seria uma crise extremamente grande para
para o Estado norte-americano. Para resolver essa crise extremamente grande, eles vão ter que criar uma crise menor, mas também poderosa, que, na minha opinião, vai ser através de vão dar uma espécie de golpe branco aí, impedindo o Trump de concorrer às eleições. Qual seria o impacto desse golpe branco? Isso aí tem um impacto muito... Trocar a vitória do Trump por um golpe branco é meio que você trocar um ataque, né, fulminante cardíaco aí que eles teriam por uma progressão lenta de uma doença que conduz ao mesmo resultado. Quando o regime político está nessa situação, isso aí não é uma situação que possa ser superada tranquilamente. O regime político é muito parecido com o organismo humano, né? Quando o organismo humano entra em crise, principalmente nós temos que ver que essas crises são crises aí de esgotamento, né? Perdão. Você pode tomar medidas para diminuir o impacto da crise, mas você não vai conseguir deter, né, a decadência fisiológica do ser humano. Isso não é possível de fazer. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Esse aí é um regime político caduco. E você pode encontrar meios de manter o negócio funcionando, mas você não vai conseguir deter o processo. Bom, temos algumas perguntas do público. Primeiro, o Cabra, que acabou de virar membro bronze aqui, pergunta: boa tarde, Rui Comandante. Alguma avaliação sobre o que está acontecendo na Coreia? É a próxima crise a explodir? Comandante, quer pegar as Coreias aí? Pode ser, né? Eu estava fazendo gravação o ano passado, por um final de ano de uma rede de TV aí, e nos bastidores a gente estava conversando, né? Só falou, comandante, como é que tá a guerra? Eu falei, olha, eu tenho dois locais que eu apostaria minhas fichas. Uma é Síria, a outra é Coreia do Norte, né? É um problema não resolvido, essa é que é a verdade, né? É uma divisão artificial, porque aquilo sempre foi um povo só. E assim, nós já sabemos que o imperialismo está numa crise muito grande. A gente sabe disso. Então, acho que todo mundo que tem contas a acertar sabe que esse é um momento muito bom, muito adequado. E outra, pessoal, tem duas coisas que a gente tem que colocar na cabeça. Duas não, três, né? Duas, na verdade. Hezbollah e Houthis estão fazendo guerra sem guerra. Estão levando a melhor. É uma verdade. A Coreia do Norte, ela pode ir pelo mesmo caminho, ela não precisa fazer uma guerra com o Sul. Um bombardeio constante, né, das populações ao norte já vai gerar uma inquietação tão grande na Coreia do Sul que é um problema praticamente insolúvel. Que é o que o Hezbollah está fazendo. O Hezbollah não está colocando a sua infantaria no campo de batalha, eles estão avançando para cima de Israel. Os Houthis, muito menos. Outro dia, um inscrito do canal, comandante, os Houthis podem afundar um porta-aviões americano. Mas não tem necessidade disso, gente. Não há necessidade de chegar nesse ponto. Só o fato deles bloquearem 20% do comércio mundial ali no Mar Vermelho já lhes deu uma vitória. A Coreia pode ir pelo mesmo caminho. Criar um clima de estabilidade tão grande, né, cujas consequências aí a gente não tem conhecimento. Eu não vou afirmar taxativamente que a próxima crise é lá, mas as possibilidades eu diria que são altas. Ui. O que você acha? É isso, você tem uma crise generalizada e você tem vários pontos de vulnerabilidade do sistema. Um deles é a Coreia, sem dúvida nenhuma. É interessante, aquela região é a mais tranquila, né? Se a gente olhar. O nível de conflito lá é mais tranquilo, mas ali há uma série de pontos de conflito grandes. Eu acho que os conflitos não têm acontecido porque a China é muito poderosa na região, né? Então, o pessoal tem se
tem tido um certo autocontrole, né? Mas eu acho que pode muito bem explodir. Pode ser lá, pode ser aqui na América do Sul, Venezuela, por exemplo, Cuba. Pode ser há muitos e muitos países onde a coisa pode explodir. Ou onde a coisa está muito acentuada nesse momento, logicamente, é no Oriente Médio. Mas a gente teria que ficar de olho aí para ver onde que a bomba vai explodir, onde é que vai ser a próxima explosão da bomba, né? Porque muita coisa... Pode falar, comandante. Vai acontecer. Desculpa. Não, tudo bem. Muita coisa vai acontecer também em função do resultado das eleições do ano que vem, né? Eu já estou... Hoje à noite até quero convidar aqui o público do PCO para vocês assistirem. Eu vou fazer uma live analisando aí os cenários de Trump e Biden, porque, na verdade, o pessoal acha que tem diferença. Não vejo grande diferença. Eu acho, pelo contrário, eu acho que o Trump agora, se ele entrar, pode ser um cenário de bastante... pode piorar a instabilidade, principalmente no Oriente Médio. Eu acompanho alguns think tanks ligados aí aos assessores do Trump, e essa gente está batendo tambores aí, eles querem guerra com o Irã, querem guerras com os Houthis, e são guerras que os Estados Unidos não têm condições de vencer, né? Vai ser um ano bastante complicado, viu, Rui? Vai ser complicado. Não, mais para eles do que para nós. Exatamente. Que a nossa preocupação qual que é, né? Eu falo sempre lá no Arte da Guerra. A nossa preocupação é a seguinte: como é que fica o Brasil nesse cenário todo? Né? Como é que fica isso daí? É uma coisa que a gente tem que ver, porque dependendo do que acontecer, por exemplo, eu vejo assim, o Donald Trump, ele vai ser um problema para o Brasil se ele ganhar. Nós podemos ter focos de instabilidade aqui dentro. Podem aparecer ideias complicadas aqui, se o Trump ganhar. Por pior que o Joe Biden seja, eu acho que os dois são farinha do mesmo saco, mas por pior que o Joe Biden seja, o Brasil está passando mais ou menos ao largo dos Estados Unidos. As coisas poderiam piorar muito aqui. Eu tenho bastante preocupação com relação a tudo isso. Eu acho que é complexo essa análise aí é uma análise complexa, né? Porque o Trump ele é um problema para o funcionamento, né, do regime político norte-americano. Tem sido até agora, né? Ninguém sabe o que vai acontecer na próxima etapa, mas parece que sim. Daí o esforço, né, para deter o Trump seria a vitória do Trump seria uma crise muito grande. Eles estão mostrando isso daí pelo empenho, né? Inclusive com a tentativa de ganhar a eleição no tapetão, né? Para fazer isso daí é porque o problema é muito sério. Porque, na verdade, né, Rui? Não, pode falar. Fala. Não, fala você, completa aí. Não, então, o que eu ia dizer é o seguinte, numa situação de crise como nós estamos vivendo agora, crises explosivas, né? Você precisa de uma integridade no aparato de Estado norte-americano para enfrentar a crise. Você precisa de uma determinação única. Você precisa de uma integridade entre a política externa e a política interna. Você precisa conquistar um apoio interno para conseguir levar adiante a política externa. Você precisa que os serviços de inteligência, as forças armadas, tudo, funcionem da melhor maneira possível. O Trump, ele representa uma tendência à desorganização disso tudo. Não é que ele seja melhor do que o Biden, né? Não é isso. Mas ele representa uma tendência à desorganização. Então, é por isso que eles estão jogando colocando todas as fichas aí na derrota do Trump na eleição, né? Esse é um problema muito importante. Nós vamos ter que discutir bastante isso aqui, porque nós já praticamente entramos na eleição norte-americana. Exatamente. A gente nota, Rui, que existe uma briga dentro do patriciado, né, da plutocracia americana, né?
uma disputa de poder entre eles, que não tem nada a ver com os destinos do povo americano. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu gosto muito de acompanhar as mídias dos Estados Unidos, né? Até, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Tá passando um filme agora, até com o Wagner Moura, uma superprodução hollywoodiana, já tem trailer aí na internet, depois vocês procurem quem quiser, que fala sobre uma guerra civil nos Estados Unidos. É um simulado de uma guerra com o Wagner Moura, tá? Uma superprodução dos Estados Unidos, onde há uma guerra civil, acho que 15 estados tentam se separar da União. Eu faço uma varredura sempre ampla assim, nas mídias americanas, e esse ano está se falando muito sobre guerra civil. É uma possibilidade concreta essa da guerra civil, na minha opinião. Eu também penso assim. Bom, queria agradecer ao pessoal que está mandando superchat, agradecer as contribuições, lembrando o pessoal que pode contribuir com o Live Pix, que a sua pergunta ou sua mensagem vai aparecer aqui na tela na hora, e a gente lê aqui também para o público. Agradecer o Beto Macedo, que virou membro, lembrando para os companheiros aí se inscreverem e virarem membros do canal da Causa Operária TV, do canal Arte da Guerra, deixar like, compartilhar, aproveitar aqui que o programa está acontecendo, então aproveitar para jogar nas redes sociais, o pessoal acompanhar ao vivo, e ler o superchat aqui do Tóxico Fernando. A possibilidade de um ataque direto israelense em solo iraniano, e se houver guerra, e se houver, haverá guerra, Estados Unidos será obrigado a interferir? E aí eu queria juntar com a pergunta de uma outra companheira aqui que perguntou que ouviu dizer que a Arábia Saudita voltou a tensionar as relações com o Irã. Será que também como é que está o andamento das tensões aí no Oriente Médio? Posso começar com isso aí. Eu acho que o atentado de Kerman, que deixou mais de 100 pessoas mortas e mais de 200 feridos, foi um atentado organizado pelo Mossad. Bom, eu acho. Todo mundo acha isso daí. Concordo. Não é a minha opinião, é a opinião geral. Agora, isso aí coloca dois problemas. Primeiro, eles querem provocar o Irã para entrar diretamente na guerra para preservar o Netanyahu, arrastar os Estados Unidos, etc. e tal. Segundo, eles não fizeram um ataque aberto, que eles poderiam ter feito. Seria mais provocador ainda, um bombardeio. Um bombardeio israelense em Teherã, coisa do que o valha. Por que eles não fizeram isso? Porque eles não querem efetivamente que o Irã entre na guerra. Tá? Eles estão procurando evitar, eles estão querendo provocar o Irã para que o Irã dê um passo em falso, mas eles não estão querendo que o Irã entre na guerra. Então, a situação nesse sentido é delicada, né? Comandante, se você quiser comentar. Não, é isso que o Rui falou. Eu acho o seguinte, gente, olha, o quadro geral, na minha opinião, é que o Netanyahu é uma pessoa desesperada, que está se agarrando ao poder de qualquer forma. A guerra vai mal para Israel em Gaza, essa que é a verdade. Eu estava olhando hoje o New York Times e a CNN, e os dois estão falando a mesma coisa, que Israel está mudando a abordagem em Gaza. Em resumo, eles já admitiram que não dá para destruir o Hamas. Tacitamente, Israel já admitiu que não dá para destruir o Hamas. Agora, eu penso da seguinte forma. O Hamas, na estimativa mais otimista dele, ele tem 30 mil combatentes, a mais otimista. Ou seja, pode ter bem menos. E Israel, com 300 mil soldados e todo o poderio aéreo aí que eles gostam de colocar, não conseguiu resolver. Vocês acham que Israel vai conseguir dar conta de 150 mil, de 100 mil soldados do Hezbollah e 150 mil foguetes? Bem pouco improvável. Agora, vocês acham que Israel vai dar conta de um país de 90 milhões de habitantes, que é o Irã, com uma reserva militar enorme, a maior frota de mísseis balísticos do Oriente Médio, o arcabouço militar de longo alcance mais competente entre os países islâmicos? Aí que não dá mesmo. Então é o seguinte, qual é a esperança do Netanyahu? É atrair o Biden, atrair os americanos para uma guerra contra o Irã. Só que o Biden, por isso que eu falo, gente, a gente massacra, bate no Biden, etc., mas nesse ponto ele está sendo um pouquinho menos insensato do que seria Donald Trump.
o Biden retirou o grupo tarefa de porta-aviões do leste do Mediterrâneo. Esse grupo cruzou o Estreito de Gibraltar, acho que sábado, já estão a caminho dos Estados Unidos. Então o Biden já disse, já sinalizou, eu não quero uma guerra com o Irã. Virou o que eu acho que o Blinken está fazendo ali nesse périplo para o Oriente Médio é dar um deadline aí para o Netanyahu. Resolve essa crise até tal dia, porque dali para frente a gente vai ter que tomar outras providências. Por que eu falo isso? Gente, o Biden não pode entrar numa campanha eleitoral com 2 guerras que vão mal nas costas. A guerra da Ucrânia está péssima, nós já falamos disso. A guerra para Israel está horrível também. O Lyndon Johnson, por muito menos disso, uma guerra apenas, que era do Vietnã, ele não se candidatou à reeleição. Então, eu acho assim, a esperança do Netanyahu é essa, ele é um homem desesperado, toda semana tem um factoide novo. Outro dia, essa chega a ser até cômica, né? O exército de Israel se jactava de ter eliminado o comandante da marinha do Hamas. Olha só o grande feito de Israel. Mataram o comandante da marinha do Hamas. Tem a dó, né? Quer dizer, buscar se agarrar a fatos midiáticos, quando, na verdade, a situação tática no campo de batalha é a pior possível. Eu acho o seguinte, o que eu penso que as coisas, como é que as coisas vão caminhar, né? Se busca uma saída honrosa para Israel, porque não há solução para o problema Hamas até então, né? E se o Netanyahu errar a mão e entrar no Líbano, eu acho que é o fim do exército de Israel. Temos perguntas? Temos um live pix aqui. O companheiro Marcel perguntou. A gente sai um pouco do tema, né? Mas ele pergunta assim: se surgisse um Putin brasileiro que virasse presidente, ele seria melhor para o Brasil que o Lula? O Putin é uma figura que é para um país como a Rússia, não é para um país como o Brasil. Eu acho, por exemplo, que os brasileiros não iam gostar muito de ter um Putin aqui no governo. Porque nós temos que lembrar que o Putin, tudo bem que muita coisa mudou nesse meio tempo, mas sempre foi um governo de direita. Como governo de direita, no entanto, ele é um governo nacionalista. E o nacionalismo desse governo opõe a Rússia aos Estados Unidos, o que é uma coisa muito importante do ponto de vista da política internacional. E o governo Putin foi obrigado a fazer sérias concessões para os trabalhadores russos também. Porque você não pode, né, lutar contra o imperialismo e, ao mesmo tempo, esfolar a população. Não tem. Você precisa do apoio popular para fazer isso daí. Nós estamos vendo isso aí na Ucrânia. Um dos grandes pilares de toda a operação russa é o apoio que o Putin tem dentro da Rússia. Se não tivesse esse apoio aí, o negócio fracassaria de uma maneira extraordinária. Então, no Brasil, né, você não pode ter isso daí porque a cúpula militar brasileira, ou digamos assim, a casta militar não é nacionalista. Ela é uma corporação que está profundamente atrelada ao imperialismo norte-americano. Quer dizer, você precisaria, para ter umas forças armadas nacionalistas, desestruturar as atuais forças armadas, desorganizar para poder reorganizar. Então não é simples que o Putin surja, né? Outra característica que determina o surgimento de um Putin é o seguinte: nós temos que lembrar que isso daí durante quase 100 anos foi a União Soviética. E só recentemente se transformou na Federação Russa. Então, quer dizer, as tradições, a estrutura, toda uma série de questões anteriores da União Soviética estão presentes aí. Se não fosse a burocracia militar russa, a burocracia dos serviços de informação, e a Rússia jamais teria se erguido depois do governo Yeltsin. No Brasil nós não temos nada disso. No Brasil você precisaria ter um Lula
para ter um Putin brasileiro, a versão brasileira do Putin, nacionalista, né? Você precisaria ter um Lula muito mais radicalizado, mais do que o Hugo Chávez, por exemplo. Teria que ser um Hugo Chávez, teria que ser uma figura popular. O nacionalismo latino-americano, ele sempre, ou quase sempre, né, algumas poucas exceções, ele se expressou como um movimento de tipo popular e revolucionário, mesmo quando ele era militar. Né? Nunca foi um movimento militar puro. Quando foi, né? Nós tivemos aí alguns casos de ditaduras que eram nacionalistas na América Latina, mas esses casos são raros. Tem pergunta, João? Tenho. Eu queria perguntar para vocês, a gente está já discutindo o caso das eleições americanas e o jornal The Economist, ele escreveu o seguinte, vou pegar aqui a declaração deles sobre a eleição de 2024 nos Estados Unidos. Eles disseram o seguinte: as chances de Joe Biden não estão boas e os democratas não têm plano B. É tarde demais para montar uma primária competitiva para ajudar um candidato melhor a emergir. E eles dizem Biden or bust. Comandante, começando contigo, como é que você vê esse quadro aqui do The Economist? Eu acho que é por aí mesmo. Tem gente que fala que o Biden não vai se recandidatar. Porque qual é o problema, né, João? Na verdade, você precisa tirar a meia sem descalçar o sapato, né? Você precisa arrumar uma alternativa ao Biden, do Partido Democrata, uma alternativa viável que não tem, e tirar o Trump da jogada. Porque se deixar a coisa solta, se a coisa for honesta, o Trump vai ganhar. É uma realidade. Difícil. Talvez consigam tirar o Trump do jogo. Eu não duvido disso, que consigam tirar ele, tá? Mas por um meio ou por outro, entendam como quiserem. Mas arrumar uma alternativa dentro do Partido Democrata é muito difícil, porque em qualquer lugar do mundo, o detentor da cadeira é o candidato natural à reeleição, gente. Qualquer lugar do mundo é assim. Qualquer lugar, você já está sentado ali na cadeira, tudo é mais fácil. É uma aposta, é uma pule de 10, né? Então, difícil como isso vai se resolver. E a gente já analisou um pouco aqui, nós falamos um pouquinho do Trump e do Biden, pro eleitor americano, pro cara que... a classe média americana está vivendo do cartão de crédito. Essa aqui é a verdade. Você tem um problema de imigração nas fronteiras enorme. Você tem uma dívida de 34 trilhões de dólares, um gasto anual com defesa de quase 1 trilhão. Né? Problema de sem teto é enorme, problema de drogas, então não vou nem falar. Problema da violência, por aí vai. Eu estava vendo esses dias alguns vídeos de Nova York, a situação ali está trágica. Eu não sei como é que eles vão resolver isso daí. Eu acho que são problemas muito grandes, não é um Trump, um Biden que vai resolver esse problema. Eu concordo com o Rui, aquilo ali está na descendente. Rui, como é que você vê esse problema do candidato ruim, porém insubstituível? Biden or bust. Eu acho que, infelizmente, para o imperialismo é assim que está colocada a questão. Se bem que, conhecendo assim a perfídia de uma imprensa como o The Economist, eles podem estar falando isso daí também para mandar uma mensagem, né? Para a cúpula do Partido Democrata norte-americano. Não será o caso de vocês arrumarem uma maneira de tirar esse estorvo desse Biden da eleição? Vocês vão perder a eleição. Aí nós vamos ter que dar um golpe de Estado. Isso aí vai piorar tudo. Pode ser uma comunicação também, né? Fala, é muito tarde, mas se o Biden renunciar, por exemplo, não é tarde.
Agora, mostra que a coisa tá feia, né? Tá para lá de feia. Queria agradecer ao Ricardo Júnior, que virou também membro do canal. E lembrar mais uma vez do pessoal curtir o vídeo aí, compartilhar nas redes sociais e contribuir com o Live Pix aqui da live, do programa. Bom, por aqui, acho que não temos perguntas ainda. Começando o ano, o povo tá meio... Tímido ainda. Está se recuperando das festas de Ano Novo. Então, deixa eu aproveitar aqui. Rui, eu queria que você esteve aí numa solenidade de 4 anos da morte do general Qassem Soleimani do Irã. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse caso e sobre a importância sobre o convite e sobre a importância desse cidadão para a política internacional. Primeiro, o convite foi uma coisa bastante significativa, né? Visivelmente, com alguma exceção, estavam presentes lá os principais defensores, né, da Palestina e da luta dos povos do Oriente Médio contra o imperialismo, né? Nós tínhamos lá o José Reinaldo, que é uma pessoa muito empenhada nessa questão. Nós tivemos um companheiro do MST que também participa do Comitê da Palestina e vários outros setores, né? Árabes, inclusive, vários, né? O evento foi promovido, era assim, um evento oficioso, né, do Irã. Quer dizer, não era oficial, mas nós tivemos lá a fala do embaixador iraniano no Brasil, muito interessante, inclusive, né? E faz parte da luta que está sendo travada em defesa desse pessoal, né? Do Oriente Médio e da Palestina em particular. A importância do evento é o seguinte: o general Qassem Soleimani, ele foi assassinado 4 anos atrás, né, pelo governo norte-americano. Foi uma execução. Tudo bem que foi um ataque militar, mas visava eliminar justamente ele, né? Por que eles decidiram eliminar esse general? Eles decidiram eliminar esse general porque esse general, que era um general das forças especiais iranianas, né, da Guarda Republicana, se não me engano, iraniana, ele foi o articulador disso que nós estamos vendo hoje, né? Ele era o homem que articulava internacionalmente a resistência palestina, síria, iraquiana, dos Houthis e tal. Ele era uma peça-chave nesse sentido. Por isso que ele foi eliminado. Daí a importância também de, né, lembrar esse assassinato. Nós temos que lembrar que o Irã sofreu aí uma quantidade gigantesca de assassinatos, tanto pelo Mossad como pela CIA, né? E mataram não apenas homens armados, mas vários cientistas iranianos foram assassinados também. E agora, quando estava sendo feita a comemoração, né, a homenagem, né, ao Soleimani, houve esse atentado odioso aí contra o pessoal que estava no túmulo, né, do general. Mataram mais de 100 pessoas e deixaram 200 feridos. Uma provocação gigantesca, né? Isso daí, inclusive, é assim, né? Você mata 100 pessoas no Irã, a imprensa nacional e internacional não fala nada. Você mata 2 pessoas aí em Israel e é um escândalo internacional. Quer dizer, a vida do iraniano não é a mesma coisa que a vida de um norte-americano, de um europeu, de um israelense, visivelmente.
Então, quer dizer, a essa homenagem juntou-se aí a denúncia também do ataque violentíssimo que foi feito contra civis iranianos na cidade de Kerman. Eu acho que é importante isso porque o Irã é o país, né, daquela região mais empenhado na revolução árabe, digamos assim, né? O que é curioso porque os iranianos não são um povo árabe, né? Os iranianos são persas. Mas eles são os mais empenhados. E eles são xiitas, e eles são os que mais apoiam a resistência palestina, que é comandada pelo Hamas, que é sunita, que não é xiita, né? O que mostra que essa divisão entre sunitas e xiitas, ela cede terreno, né, diante das necessidades políticas, diante da solidariedade, do apoio ao povo palestino e tudo mais. Se não fosse o Irã, nessa altura dos acontecimentos, a resistência palestina estaria com muita dificuldade. Por outro lado, né, nós podemos dizer com toda tranquilidade que a areia movediça em que caíram os sionistas, ela foi estabelecida lá pelos iranianos, né? A situação está muito complicada para o sionismo e para o imperialismo, e o mérito disso daí, em grande medida, é dos iranianos, que a esquerda brasileira queria atacar por causa do problema da mulher. Veja só a falta de orientação política, né? Comandante, quer comentar o caso do general Soleimani? Olha, o João, o Soleimani, eu acho o seguinte, ele é o personagem militar talvez mais importante do século XXI. Né? Ele inovou completamente na maneira de fazer forças especiais, de multiplicar forças insurgentes, os métodos de guerrilha, de formação, né, de criação de quadros / lideranças por parte da Força Quds, coisa que tem que ser estudada, eu não tenho dúvida disso. Você quer ver um negócio? Se fala muito do Hezbollah, né? O Hezbollah é uma força, eu considerava o Hezbollah até então a força insurgente mais poderosa do Oriente Médio. Até o Ansarullah, né, os Houthis ganharem essa repercussão toda. A gente tem que olhar o seguinte, os Houthis, eles tiveram assim receberam assim um treinamento muito grande por parte dos Quds, e hoje eles interrompem 20% do tráfego marítimo internacional. Então tudo isso é o legado do Soleimani, eu não tenho a menor dúvida disso aí, que no futuro o Soleimani ele vai ser estudado por todas as academias militares sérias. É triste, a única coisa que eu acho triste é que a gente acha muito pouca literatura a respeito do Soleimani no Ocidente. Né? Aqui no Brasil não tem que falar, né? Mas no Ocidente em geral você acha muito pouca coisa dele. É uma pessoa que tem que ser estudada. Ele era fantástico, uma cabeça assim incrível. Até então, no século XXI, na minha opinião, já é a figura militar mais importante desse século. Abemos perguntas do nosso público? Apareceu um superchat aqui. Rui, comandante, como fica a condição de Tio Sam com o mito do país mais rico do mundo? Se tem uma dívida impagável, será que um calote institucionalizado no sistema neoliberal será um calote institucionalizado no sistema neoliberal imperialista? Trava-língua. Trava-língua. Eu acho que a gente pode dizer que os Estados Unidos são o país mais rico e também o país mais pobre. Porque os milionários e o país inteiro não vive do que eles produzem. Eles vivem do controle que eles têm sobre as finanças mundiais. Se isso aí acabar, o país vai por água abaixo. Não tem como sustentar a situação. Eu vi aqui notícias de que a situação econômica norte-americana está por um fio, né? E com essas derrotas políticas, então,
com a ameaça do Trump e tudo mais, isso daí vai a alturas inacreditáveis. Eu vi também que a Rússia e o Irã abandonaram completamente o SWIFT. Eu acho que esse movimento econômico ele vai acompanhar o movimento político. E a crise norte-americana só tende a aumentar, né? Nós estamos vendo aí que muitos desses problemas militares também são problemas econômicos. Quer dizer, o imperialismo não dá conta, né, de sustentar economicamente a sua dominação mundial, que é um grave problema. Veja bem, no final da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com a Inglaterra? A Inglaterra era um país que estava falido devido à guerra. Então, eles começaram a retirar as tropas inglesas da maioria dos lugares. Por exemplo, retiraram as tropas na Palestina, eles não tinham condições de manter, eles queriam manter, né? Eles não tinham condição de manter. Foram obrigados a sair da Índia. Isso daí, o grande motivo pelo qual eles acabaram renunciando rapidamente às suas posições foi a falência econômica. Quer dizer, por exemplo, a situação na Índia era cada vez mais insustentável, mas eles poderiam ter tentado ficar lá mais tempo. Mas eles nem tentaram. Eles olharam e falaram, precisamos desmobilizar o aparato colonial. Eles não tinham condição de sustentar o aparato colonial. O predomínio norte-americano sobre o mundo é baseado num gasto público estratosférico, né? Você tem aí as Forças Armadas norte-americanas, são mais de 10 milhões de pessoas. É uma coisa gigantesca. Eles têm que pagar altos salários para o pessoal servir nas Forças Armadas norte-americanas. Eles têm que gastar muito dinheiro, porque se eles colocarem os soldados norte-americanos numa situação de penúria, o pessoal não aguenta. Todo mundo sabe disso. O moral da tropa norte-americana é baixíssimo. E eles têm todo o aparato diplomático e de inteligência, que é também gigantesco, né? Você tem a CIA, NSA, um monte de organizações de repressão que servem para manter essa dominação. Então isso aí é um gasto, é como se você tivesse num trem jogando dinheiro um trem a vapor, né, jogando dinheiro na fornalha da locomotiva. Não tem como sustentar isso daí. A primeira crise aí vai fazer o negócio despencar totalmente. O Trump, inclusive, ele é uma espécie de sintoma desse problema, porque ele quer diminuir os gastos norte-americanos. Ele sabe que o país não aguenta. E ele sabe também que dentro dos Estados Unidos, toda uma parcela da população e da própria burguesia norte-americana começou a pagar muito caro por isso daí. Muito caro quer dizer, ameaça a sobrevivência deles, né? Isso daí é uma realidade. Quem que vai sustentar isso, né? À medida que a crise aumenta, você vai precisar gastar muito mais. Eu acho que eles não vão, na realidade, nem tentar gastar mais. Eles vão tentar sobreviver gastando o que eles estão gastando agora. Nós estamos chegando no final do programa. Eu queria pedir para você falar um pouco sobre o problema da liberdade de expressão e o caso do processo do Dória. Bom, liberdade de expressão está... Nós vamos entrar aqui numa etapa decisiva no Brasil, que é a tramitação no Congresso Nacional do PL das fake news, das chamadas fake news. Que é um engodo, né? Porque o PL ele faz de tudo menos coibir a mentira, né? Que é uma coisa meio... Esse negócio de coibir a mentira parece aqueles contos fantásticos, né? Kafkianos e tal.
né, o rei de um determinado país decidiu proibir a mentira e tal, essas coisas assim, totalmente sem pé nem cabeça, né? Então, esse projeto ele faz de tudo menos isso. Esse projeto ameaça diretamente nós que estamos agora fazendo esse debate aqui. Com o projeto vai ser cada vez mais difícil fazer esse debate. Porque você vai falar coisas, né, que vão dar margem à censura. Não é um problema de falar coisas especificamente de direita ou de esquerda, não é isso. Se você falar coisas que contrariem os interesses estabelecidos, você vai ser censurado, né? Mais do que nós já somos censurados hoje. Por exemplo, uma coisa que a gente deveria, inclusive, publicar uma reportagem, na minha opinião, que é o seguinte: nós recuperamos as nossas redes sociais, quando foi? Março do ano passado. Março do ano passado. Estamos indo para um ano, tá certo? Quando nós recuperamos as nossas redes sociais, nós tínhamos 100 e poucos mil inscritos, né? Passou um ano e nós temos 105 mil inscritos. Quer dizer, censura, isso é censura, né? É o que o pessoal chama de shadow ban, quer dizer, você é banido clandestinamente. Isso vai piorar. É possível, inclusive, que isso inviabilize ou mutile, né, de uma maneira decisiva, os canais que estão atuando aí, né? O YouTube é o grande... YouTube, as redes sociais são o grande alvo, né? O projeto é para amordaçar as redes sociais. Bom, tem gente que acredita que isso daí é para o bem da humanidade, né? Eu acho que precisa ter muita fé das autoridades políticas brasileiras para acreditar numa coisa dessa, né? Isso aqui vai ser devastador. Então, né, esse é um problema-chave. Nós estamos começando o ano, né, com essa espada de Damocles colocada sobre a cabeça de milhões de pessoas que atuam na internet no Brasil. Nós e o canal Arte da Guerra incluídos aí. Incluídos e, inclusive, colocados no primeiro plano, vamos ter claro, né? Bom, nós, nesse momento aqui, estamos fazendo a campanha, né, para pagar o processo do Dória, que é uma coisa muito importante para nós. Primeiro porque nós não temos dinheiro para arcar com o processo de 100 mil reais. Nós tivemos que pedir dinheiro emprestado para pagar isso daí. Segundo, que nós temos que reagir, né, publicamente, por isso nós fizemos uma campanha pública e não uma arrecadação privada, contra essa tentativa de estrangular, de amordaçar as pessoas que são críticas, né, no Brasil. Então, né, nós renovamos aqui, nesse começo de ano, o nosso apelo para que as pessoas contribuam com a nossa campanha. Nós já conseguimos aproximadamente 60% da campanha, o que é um ótimo resultado. Embora lento, né, e eu atribuo essa lentidão ao fato de que o pessoal está sem dinheiro. Embora lento, é um resultado importante, é um bom resultado. Vamos ver se nos próximos 2 meses a gente completa totalmente a campanha. E renovo também o pedido para que aquelas pessoas que não têm condições de contribuir, nesse momento aqui, deem uma contribuição simbólica. Nós já recebemos várias. Nós passamos de 1.000 contribuições, nós queremos chegar a, no mínimo 2.000 contribuições, né? Então, a contribuição simbólica, que pode ser até mesmo de R$1, ela tem um valor político, né? Claro, nós precisamos do dinheiro, precisamos pagar a dívida e tudo mais. O dinheiro faz muita falta aqui. Mas a contribuição política é igualmente importante. Então, queria chamar os companheiros a contribuir, né? Está aí o Pix da campanha, pix@dco.org.br. E
Aqueles que não quiserem contribuir por Pix, podem contribuir na plataforma Vaquinha, vaquinha.com.br. É só digitar lá PCO Dória, processo, vai aparecer nossa página. Né? Nós preferimos o Pix porque o Pix não tem taxação nenhuma. Né? Ele entra limpo. Na Vaquinha, nós temos que pagar 7% do total arrecadado, né? Que não é pouco dinheiro também. Se a gente arrecadasse os 100 mil pela Vaquinha, nós teríamos que pagar 7 mil para a Vaquinha. Né? É meio, né? É meio alto esse tipo de coisa. É uma coisa que foi introduzida aí por empresas como o YouTube, que cobram 30% do pessoal e tal. Então nós agradecemos aí aos que já contribuíram, né? Tem sido muito importante para nós. E antecipadamente agradecemos e chamamos as pessoas a contribuir mais. Né? Vamos cumprir os 100% da campanha. Vamos conseguir as 2.000 contribuições. Né? Isso daí vai ser um passo importante na luta contra a tentativa de censura. Acho que muita gente recua quando percebe que, né, elas podem ser expostas aí a uma campanha sistemática de censura. Eu vi, por exemplo, que o João Dória, né, que é o homem da vez, ele está procurando aí renovar a imagem dele como grande democrata, pois ele não é, não. Esse processo aí não é democrático. Esse processo aqui é um processo de profundo autoritarismo da parte dele. Né? Comandante, tem avisos finais aqui para o público do Arte da Guerra e do DCO? Não, é só reforçar a mensagem do Rui, né, gente? Nós somos mídia independente, a gente luta, é uma luta de Davi contra Golias. A gente luta com muita dificuldade. Eu vejo aí, o pessoal às vezes fala, Robson, por que o canal não faz isso, não faz aquilo? Não tem recurso para isso, gente. É uma produção assim, Vietcong mesmo, é o mínimo possível, mínimo possível. Então, a maneira que a gente tem de avançar, de continuar trazendo a nossa mensagem, é através do apoio de vocês. Porque parece que não, mas tudo na vida se resume a dinheiro, isso é um fato. Você quer comprar uma câmera, você vai lá, R$2.000. Você quer, tudo é caro, tudo é dinheiro. Então, eu penso dessa forma. Quando vocês estão apoiando materialmente o PCO, o Arte da Guerra, não é só isso. Vocês estão dando um apoio moral de vocês também. Vocês estão dizendo, nós queremos um mundo melhor. Nós queremos uma transformação positiva para o Brasil. Então, vocês fazem parte disso também. A maneira que vocês têm de ajudar é essa daqui. Nós estamos presentes o tempo todo. Eu vejo aí o quanto o Rui trabalha, o quanto o pessoal, a equipe do PCO trabalha, o quanto a gente trabalha aqui no Arte da Guerra. Né? É cansativo pra caramba, é muita luta, porque todo dia tem 2, 3, 4, 5 desafios aí. Então, a maneira que vocês podem fazer para ajudar é exatamente essa daí. Né? Colaborando aí materialmente, com o apoio moral de vocês, compartilhando as nossas produções, e assim a gente vai, né, rumo a um mundo melhor. Perfeito. Gente, a análise política, a análise internacional vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou. Queria pedir também para você que está nos acompanhando aí, mandar a sua contribuição, como os companheiros falaram, pelos meios disponíveis aqui. E, é claro, lembrar que toda segunda-feira, ao meio-dia, tem mais um episódio da Análise Internacional. Então, nos vemos na semana que vem.